Vamos agora entrevistar, no Brado Entrevista, a querida, mais uma vez, doutora Raíssa Soares, uma grande mulher, representante do povo. Você já sabe, dispensa comentários, do que ela fez na época da pandemia, salvou milhares de vidas, inclusive ela ficou conhecida dessa forma em território nacional pelo tratamento que fez. Infelizmente a gente não pode avançar no assunto, porque estamos no YouTube também. E essa plataforma globalista destrói a audiência de canais que falam sobre. Mas a gente pode falar através de códigos do tratamento defendido pela doutora, que salvou milhares de pessoas no Brasil. Salvou até bilionários, milionários, pessoas em estado de miséria também, todas as classes sociais. Doutora Raíssa ficou conhecida em 2020 por causa do trabalho que ela fez, como serva de Deus, inclusive pelo próprio ex-presidente Bolsonaro, que conheceu a doutora Raíssa nesse momento, e ela desde então vem trabalhando. Foi secretária de saúde no município de Porto Seguro, trabalhou muito pela população, inclusive mais carente da cidade, foi perseguida politicamente naquele momento, nós sabemos, e hoje está aqui na bancada, já esteve aqui várias vezes, para falar do futuro de política. Está trabalhando, está estudando a Bahia, conhecendo os problemas. Doutora Raíssa, a senhora e todos nós já sabemos o que o PT fez. Quase 20 anos de destruição, quase 20 anos de insegurança, números recordes na insegurança, no desemprego. O soldado Correia esteve aqui sexta-feira, disse que o salário do policial militar da Bahia é o segundo mais baixo, o segundo é o penúltimo, né, do Brasil. A gente só perde, ele falou, estado, Vanessa, a gente só perde pro o Acre. Acho que o Acre, o salário mais baixo do policial militar. Desemprego crescente, empresas indo embora, o ICMS é o terceiro mais caro do Brasil. Doutora, a senhora enxerga salvação para o nosso estado com esses números? Bom dia, Timóteo, bom dia, Vanessa, bom dia, bradistas. Olha, uma coisa que eu foco sempre é o seguinte: nós já temos um diagnóstico do Estado. Todo mundo, qualquer pessoa que está acompanhando minimamente o canal de notícias, sabe e enxerga como é que a Bahia está. E se a gente entender que a gente precisa aprender com o que aconteceu com o passado, a Bahia ela precisa entender que, eleição por eleição, há 20 anos, o mesmo grupo político que tem o mesmo pensamento político está no poder. Para a gente falar que o Estado pode sair da situação que está, eu preciso primeiro ter o desejo político de mudar. Então, se o povo baiano entendeu, e se às vezes, Timóteo, o que eu percebo é que quem está no interior da Bahia, no sertão da Bahia, e que não tem saído do seu território, ele não consegue ter outra visão, ele não consegue ter outra percepção do que ele poderia ter. Quando eu estava na campanha de 22, eu lembro que eu estava numa rádio em Juazeiro, e alguém, lá em 21, falou assim, numa pergunta ao vivo: eu queria saber, doutora Raíssa, você que está candidata ao Senado nessas eleições agora, isso era 21, que o presidente Bolsonaro não fez nada por Juazeiro. Juazeiro é divisa de Pernambuco, né? Juazeiro, Bahia, você tem ali Petrolina, e ele, como cidadão de Juazeiro, dizendo que o presidente Bolsonaro, que estava no governo federal, não tinha feito nada por Juazeiro. Mas sem compreender que ele, enquanto presidente, eu tinha um Estado ainda governado por Rui Costa e o Estado não fazia chegar nada à cidade. Então, quando nós temos o governo federal alinhado com a ideologia de esquerda, junto com o governo estadual alinhado com a ideologia de esquerda, e mesmo com o mesmo alinhamento, não chega dinheiro, não chega verba, não chega opção, porque o modo pensante de executar a política pública é com viés em que eu vou deixar o Estado grande e o povo pobre. Eu não foco aquilo que o povo precisa. Por isso que o baiano tem que compreender que a eleição de 26, ela é decisiva para mudar essa história. Então, pergunta de Timóteo: eu vejo futuro? Tem como mudar o cenário da Bahia? Só tem uma forma: se o povo baiano entender que esse grupo que governa há 20 anos, que poderia dar aula de política para o resto do país,
dizendo o governo de esquerda, gerenciado, liderado pelo PT, ele vai fazer a Bahia ser o estado dentro do país modelo. Há 20 anos, ele consegue colocar o estado com todos os piores índices. Então, entenda, esse modelo não dá certo. Como nós vamos mudar? Mudando a cabeça de quem executa a verba pública. Eu decido, como governador, colocar dinheiro na segurança. Pauta principal, o país. Hoje, quando você vai ver os estados, a Bahia é líder de homicídio, um dos piores salários. Então, a carreira do policial, ele não tem incentivo de permanecer. Então, Poder Executivo vai determinar investimento, recurso da arrecadação para a saúde pública. Então, eu preciso aumentar salário, eu preciso colocar estrutura, eu preciso valorizar, eu preciso fazer carta branca à polícia. Então, eu vou ter um policial que, olha, se é o estado mais violento, é a polícia que mais recebe investimento na categoria. Então, se eu olhar para o estado da Bahia e entender que o meu policial ele vai ter orgulho, não só por ser um coração baiano de estar defendendo o estado e a população, mas ele vai ser reconhecido e ter autoridade para executar aquilo que precisa ser feito. Mas ele sozinho, com o corpo nu, ele não consegue. Então, ele precisa de proteção, armamento de guerrilha urbana, gente. Nós estamos falando, Timóteo, que a Bahia tem 21 facções e o Rio hoje tem 11. Nós tivemos um seminário de segurança pública onde o senador Moro estava lá como um pré-candidato a governo do Paraná, ele estava num evento sobre segurança pública, porque eu preciso migrar todas as possibilidades de quem está fazendo coisas boas, eu preciso rapidamente aplicar na Bahia. Então, nós vimos o governador Zema ir lá em El Salvador. Ele, para falar, eu quero saber o que El Salvador fez para poder combater o tráfico e as milícias. Então, quando eu vou pensar em como é possível, será que a Bahia sai desse lugar? Meu povo baiano, minha gente da Bahia, o estado que eu optei por morar, minha gente de Porto Seguro, a cidade onde eu moro, eu preciso dizer para vocês, essa informação ela tem que chegar, ela tem que replicar lá na ponta, lá nas pessoas que não assistem, que não estão assistindo o Brado, mas que elas precisam entender que para mudar, tem que mudar quem governa. Ponto final. Mudou quem governa, nós vamos dar oportunidade a um grupo novo político que pensa diferente, que eu vou alimentar o povo, eu vou facilitar a vida das pessoas, vou fazer o Estado diminuir para as pessoas crescerem. Então eu vou ter emprego, renda, eu vou ter menos tributos, eu vou ter saúde para as pessoas, eu vou ter educação, os 3 pilares. Saúde, educação e segurança. Vamos pensar apenas nesses 3, porque a Bahia tem que ser reconstruída, não adianta grandes promessas. Mas eu preciso fazer 40 anos em 4, eu preciso trazer as pessoas para uma realidade, compartilhar com elas que o dinheiro público vai ter que ser corretamente aplicado. Nos 3 pilares que vão fazer essa sociedade falar assim, ponto, eu vou dar um respiro nos próximos 4 anos, mas na velocidade de 40/4. 10 horas e 3 minutos. Olha, merece uso, de verdade. Que resposta, 10 e 3. Aplausos, doutora. Esse discurso que eu sinto falta, infelizmente está no discurso, porque a doutora ainda não é governadora da Bahia. A Brado aqui é enviesada, tá? Deixar isso claro. Timóteo, você fala isso, a Brado é enviesada, a Brado é veículo de direita, bicho. Se você quiser veículo de esquerda, você pode ouvir o Rádio Metrópole, pode ouvir os outros. É esse discurso menos Estado, mais cidadão que a gente precisa. Doutora Raíssa, semanalmente a gente trata aqui dos equipamentos que viraram piada na Bahia. Eu falei há pouco de uma fala importantíssima do prefeito da cidade, Bruno Reis, que lembrou, né? Eu nem lembrava, da FIOL, Ferrovia Oeste e Leste, promessa da época da Dilma, do governador Rui Costa, que até hoje não terminou. Falamos do VLT do subúrbio, que antigamente você tinha um trem, infelizmente antigo, ao invés do governo reestruturar, reformar esse trem do subúrbio, o Rui Costa, em 2017, retirou o trem, dizendo, a gente vai colocar um VLT. 2017, ouvinte. 2018. Estamos em 2025. Não tem trem, nem VLT. O povo mais pobre do subúrbio de Salvador sendo prejudicado. Agora é a ponte Salvador-Itaparica. Comédia, piada. Eu disse sexta-feira. Eles vão lançar uma obra, entre aspas, obra, ali no terminal de São Joaquim.
vão colocar uma retroescavadeira, uns tratores, alguns equipamentos, vão dizer que a obra começou. Até agora são quase 20 anos de obras prometidas que não foram entregues, VLT, Ponte, Fiol, entre outras obras administradas pelo governo do estado da Bahia. Como é que a senhora vê essa falta de preocupação na entrega de equipamentos à população e principalmente população mais carente do estado? Ótima pergunta, Timóteo. Entendam a forma que eu enxergo isso. O governo do PT, ele gasta recurso fazendo propagandas. Eu estava passeando na Orla no final de semana, ali na região da Barra, e eu vi uma placa gigantesca num ponto turístico de Salvador, falando de um hospital que eu fui ver que ele foi montado, um hospital ortopédico que foi montado no Cabula. Eu até procurei saber onde que esse hospital está pronto. É um hospital estadual que está na região do Cabula. Mas a placa gigantesca, de acho que 12 metros, aqueles outdoors caros, numa esquina turística, em plena Barra, dizendo que o Estado está investindo em saúde. Então, quando eu tenho um governo que está mais preocupado em fazer as pessoas acreditarem que ele vai fazer, fazendo as pessoas acreditarem que ele gasta dinheiro com publicidade, pode-se ver o tanto que o governo federal investe voltou em todo o investimento, em pessoas que falam bem dele, nas mídias que falam bem e não entregam. Então, nós precisamos, como cidadãos, ajudar as informações chegarem na nossa gente. Quando eu comentei isso recente, a gente começa a falar de política, e normalmente quem está falando de política ou são pessoas muito engajadas, que já entenderam o cenário que nós estamos vivendo, mas a maior parte das pessoas ela não cita mais no assunto da política. Ela vai lidando, ela vai aprendendo, ela vai vendo que as coisas estão aumentando, ela vai vendo que os valores estão aumentando, que a vida está mais cara, mas ela não fala de política, ela não atribui à política essas decisões que vão impactar no café, no ovo, que vão impactar numa compra de supermercado. Então, quando eu tenho a propaganda acontecendo como a coisa mais importante, eu vou iludir aquelas pessoas que ainda não entenderam. Então, é só olhar a história. A história nos faz compreender onde nós estamos e para onde nós queremos ir. Aonde está o estado da Bahia, em quais indicadores ele se encontra, porque quando eu pego obras faraônicas, que envolvem milhões de reais, milhões, eu estou dizendo de um orçamento da saúde, Timóteo, que por lei é 15%, que do orçamento daquela região, do estado e do município, 15% vai ser aplicado em saúde, 25% em educação. Isso é o mínimo que a lei exige. Mas as regiões que são evoluídas e que têm o investimento daquela arrecadação para devolver isso para as cidades e elas obterem os seus recursos, é uma decisão de quem está no poder, decisão do executivo. Eu vou colocar um orçamento maior, então. Nós precisamos, na Bahia, ter um orçamento voltado para a execução, de executar. Não adianta eu querer ser bom, eu preciso fazer. Sabe o ser e o estar? Eu posso ser médica, mas eu estou política neste momento. Mas a minha essência, a minha vocação da medicina, que eu faço há 30 anos, mas a indignação me faz estar na política para lutar por você. Então não adianta eu querer ser político e não executar a política que vai facilitar e mudar a vida do outro. Então eu vou ter um político de fachada, que eu entendo que são esses políticos que todo mundo fala, não confie, não veja, não acredite no que é dito. Porque, na verdade, e aí eu ponho aqui, viu, Timóteo, Vanessa, eu coloco para os nossos ouvintes. Será que todo mundo que entra para a política, quantas pessoas, quantos exemplos de bons políticos nós temos que eles entraram e hoje estão melhores do que entraram? Quais são os exemplos de bons executores no executivo? Quem está no governo, quem está nas prefeituras, que entrou de uma forma e pegou a sua moral, a sua credibilidade, o seu caráter e fez aquele lugar se tornar melhor. Quem está no legislativo, que entrou, se manteve firme com o seu caráter, com seus ideais e ajudou e mudou e facilitou a vida das pessoas. Porque são esses seres, são essas pessoas, tanto do executivo quanto do legislativo, que me inspiram a falar assim, olha, esta linha de raciocínio se identifica com a minha, porque eu quero executar aquilo que o povo não consegue fazer. Mas entendam, a política ela é feita de grupo. E o que nós estamos enxergando, Timóteo, é que os grupos, eles vão, parece que se moldando. Você entra de um jeito e sai de outro.
Será que não é possível fazer uma política verdadeira para as pessoas que eu vou executar e mudar? Aí, sabe o que eu vou lembrar aqui? Cidade de Porto Feliz, em São Paulo. Porto Feliz colocou um prefeito, que eu estive na cidade, inclusive em dezembro de 20, para conhecer o que ele estava fazendo na Covid, e ele pegou o dinheiro público da cidade, reduziu, tanto que o maior condomínio de golfe, com 6 campos de golfe, é construído em Porto Feliz. Elon Musk, quando esteve no Brasil, ele esteve na cidade de Porto Feliz. Alguém que usou toda a sua credibilidade, médico, inclusive. O que ele fez? Ele executou uma cidade que ela prosperou, cresceu, cuidou das pessoas. Aí, quando a gente olha promessas do governo Jerônimo, quando eu vejo o anúncio, ou fazer as pessoas sonharem, igual o Lula falou da picanha com cerveja. Não, olha, eu sei que o meu povo quer a picanha com cerveja. Eu vendo aquilo que toca a alma do povo. Aí eu tenho um governador que vende a tão sonhada, que há décadas ela é dita, mas na execução ela não acontece. Gente, o que vai mudar isso é nós entendermos que é o novo projeto, uma nova Bahia, um novo grupo. O baiano tem que entender isso. Chega do que já aconteceu, já prometeram. Doutora Raíssa, excelente. São 10 horas e 11 minutos. Estamos aqui no estúdio, 10 e 11, com a doutora Raíssa Soares. Vanessa Moreira. Doutora, vou dar uma apimentada aqui na entrevista e fazer uma pergunta que não quer calar. A senhora recebeu uma missão. Missão dada, missão cumprida. A senhora cumpriu sua missão. E aí, o que valeu a pena das últimas eleições de 2022, onde hoje você poderia ser deputada federal? Aceitou o convite, a sua missão? Valeu a pena? A Vanessa nem pega leve, né? Olha só, eu estou aqui a convite e eu posso dizer que são pessoas que fazem parte da minha história, mas aí vocês deviam estar pelo menos me falando assim, Raíssa, eu vou te perguntar isso, tá? Bom, vamos lá. Gente, o que eu vou entender sempre é que quando a indignação da pandemia e o trabalho que eu executei, colocando minha vida ali em xeque, a vida da minha família, eu fui cuidar do povo. Aquilo me trouxe projeção nacional. O presidente Bolsonaro ele falava para mim assim, você tem coragem, né, doutora? Você tem coragem, né, doutora? Ele encontrava comigo, olhava para mim, ele é grandão, olha para baixo, assim, você tem coragem. Eu entendia, depois que o tempo passou, que eu estava, sim, tendo coragem de colocar minha vida em risco, de rodar a Bahia, num estado governado pelo PT há décadas, e que falar e defender, e estar ali como um 22, como candidato ao Senado, era um risco de vida. Me falava que eu tinha que andar de colete salva-vidas, mas eu tentei usar aquilo... De balas. Colete de prova de balas. Eu coloquei aquilo, mas eu não conseguia andar com aquilo. Eu falei, gente, eu não consigo, vai ser meu Deus que vai me proteger. Hoje eu vejo que se eu não tivesse aceitado a ordem do capitão e falar assim, não, presidente, eu quero ser deputada federal, sem dúvida nenhuma, eu seria, ou sem dúvida não, grande chance de ter sido eleita, né, porque era a minha primeira experiência política, mas todo mundo fala no meu entorno, não, doutora, por que você não foi a deputada federal? Por que você não foi a deputada federal? Bom, o presidente da República te convida para sair ao Senado, você vai dizer não? Né? Então, eu entro ali numa composição. O que aquilo me ensinou? Aí você me pergunta, Vanessa, se valeu a pena. Eu vou dizer sim, porque tudo vale a pena, porque vai servir de aprendizado. Eu conheci pessoas, eu conheci a Bahia, mas tem decepções. E por que tem decepção? Porque naquele momento a gente estava entendendo que era possível fazer uma direita na Bahia. Esse sonho de fazer uma direita na Bahia, ele ardia no meu coração, porque eu falava, bom, essa é a Bahia que eu quero, esse é o estado que eu optei por morar, eu vou participar de um sonho de levantar uma direita. Gente, eu conheci muitas pessoas ao redor desse estado, eu rodei mais de 130 cidades, eu encontrei com empresários, eu encontrei com donas de casa, com pessoas simples que sonham. E eu sei que continuam sonhando com uma Bahia livre, com uma Bahia que tem os seus valores e que tem a natureza do baiano brotada ali, fazendo essa natureza onde eu falo sempre. Nós moramos no lugar onde as pessoas vêm passar férias, que é esse jeito amoroso, caloroso de abraçar e trazer para perto as pessoas, pegar essa potência do baiano com uma terra fértil, com um litoral maravilhoso e fazer isso tudo se transformar no melhor estado para viver. Eu vivi esse sonho. Mas a frustração é você batalhar num caminho político novo,
é viver uma série de perseguições, é viver uma série de dificuldades, é viver uma série de atropelos num caminho político que a gente... Não, é assim mesmo, não, deve ser assim mesmo. Uma série de exclusões, uma série de boicotes, e que a gente já sabe, não, é assim mesmo, deve ser, porque o propósito é maior, o propósito é maior. E pelo propósito de levantar o nome do presidente, de falar... Gente, eu lembro, América Dourada, eu lembro do pronunciamento que eu fiz na Câmara de América Dourada. Eu estava ali falando e ainda fiz a pergunta assim, isso era 21, eu falei assim, quem aqui gostaria de estar escutando o presidente Jair Messias Bolsonaro? Gente, 100% da Câmara estava ali com a mãozinha levantada, falando que queria que ele fosse. Mas é uma cidade, imagino, com mais de 5 mil municípios, e eu ainda disse assim, eu tenho certeza que se o presidente conseguisse, ele estaria aqui falando para vocês. Eu não falo por ele, mas eu posso dizer que eu penso e defendo as ideias que ele nos fez enxergar a política. E assim foi, e essa é uma parte muito boa, é uma parte gostosa da campanha, em que a gente falava e fazia o olho das pessoas brilharem por uma esperança de um Estado melhor. Passado o tempo, aí você me pergunta, doutora, você se arrepende? Ou você, né, assim, quais suas lições aprendidas? Quando a gente olha para a política baiana e a gente pega o partido do presidente, e mais de 50% do partido vota com o PT, isso é uma frustração. Essa é uma grande frustração, ou seja, eu lutei pela direita, eu lutei por nomes, eu lutei contra o PT, eu lutei contra a tirania, esse Estado grande, e falar que as pessoas devem ser migalhas, eu lutei contra isso durante o segundo semestre de 21, o 22 todo, vieram as eleições, o presidente Bolsonaro me avisou, doutora, você pode perder. Eu falei, vou te dar voto na Bahia, presidente, e ele disse sim, então eu faço parte de um projeto grande. Aí, quando vai passando o tempo, você vê as eleições de 24, eu tenho um PL que poderia ter feito um gigante de prefeituras, um PL que poderia ter feito prefeituras de direita, com pessoas que estavam ali brigando nas eleições de 22, deixaram de sair a estadual, deixaram de sair no pleito, porque queriam entrar no pleito de 24, no executivo. Essas pessoas foram todas deixadas de lado. Essas pessoas não tiveram espaço dentro do PL Bahia. Essas pessoas ficaram de fora. E aí a gente vê o PL na Bahia, quando fez as suas composições. Ela foi lá fazendo composições. Hoje tem uma prefeitura dentro do estado da Bahia, de um prefeito que não dependeu da pauta bolsonarista, porque é o da minha cidade, amigo de Valdemar Costa Neto há 40 anos, um político de 12 mandatos agora, alguém que tem uma experiência política que foi para sua reeleição, o único prefeito do PL na Bahia. Então, quando eu vejo isso tudo, o ponto central é, peraí, nós perdemos a chance de fazer a direita crescer? Então, realmente, nós estamos alimentando o Centrão? É isso? Nós estamos alimentando e o PT continua, ele continua ali com a sua influência, o seu dedo em todas as negociações, ele está fazendo todas as alianças e nós estamos aí tentando fazer uma direita sobreviver. Aí quando a gente pega a direita, Vanessa, e eu vou dizer para vocês, tá? O que eu não disse nos bastidores. Sentar na Brado hoje é falar, você ser atacado pela direita? Peraí. Se eu lutei na pandemia contra uma tirania de um governador que me processou, que foi ali no Ministério Público, denúncias junto ao CRM, eu fui contra uma tirania. Agora estão dizendo que eu não posso sentar na Brado? Olha, gente, eu entendo que eu vou defender a liberdade sempre. Como é que é o negócio aí, doutora? Eu não entendi. Me disseram, quando eles me viram aqui na semana passada, que eu não poderia sentar aqui. Isso é bom. Porque sentar na Brado Rádio é queimação de filme. Aí eu falo, tá, queimação de filme na Brado Rádio? Porque eu aqui estou defendendo e falando aquilo que eu penso. Porque, gente, eu posso dizer o que eu defendo. E aí eu vou dizer aqui para vocês, a minha história, ela está escrita. A minha história, que é lutar e salvar e cuidar do povo, está escrita. E isso ninguém tem como apagar. Eu tenho uma eterna gratidão. Vocês me desculpem, Vanessa, me desculpem, Timóteo. Eu tenho uma gratidão ao presidente Bolsonaro. Sabe por quê? Porque o presidente Bolsonaro, ele atendeu um pedido de uma médica lá em Porto Seguro. E foi o presidente Bolsonaro que simplesmente abriu os olhos e eu sou fruto disso. Então essa história não tem como apagar. Eu não consigo apagar a minha história política de dizer que
Presidente Bolsonaro é uma personalidade, é um nome político, é uma influência, sim, da direita, e ele pode ser criticado por aqueles que são da linha de Olavo, que são aqueles que têm a crítica como a sua arma de posicionamentos. E olha, eu respeito. Assim como eu respeito quando eu vou em rádios e programas de televisão que são de oposição, que são a favor da esquerda. Eles são patrocinados pela esquerda. Eles vivem de patrocínio do governo da esquerda para falar bem de Lula, para falar bem de Jerônimo. E eles cantam a pedra dizendo que Jerônimo está fazendo um ótimo governo porque eles são patrocinados para dizer que esse governo de Jerônimo, que não faz nada e não entrega nada, está fazendo um bom governo. E eles são pagos para dizer para vocês e vocês saberem, e vocês acharem, não, mas aquele programa de televisão disse que o governo de Jerônimo é ótimo. A secretária de saúde do estado está dizendo que eles fizeram muita coisa. Eles abriram 40 leitos num estado que precisa de 4.000. Porque quando eu vou lá em Belo Horizonte, só na capital de Belo Horizonte, deitam 8.000 pacientes. Então, eu fiz muita coisa, abriu 40 leitos no hospital. Então, eles são pagos para dizer para as pessoas que o PT é muito bom. E eu sento na bancada dessas pessoas. Eu sento na bancada das pessoas que já chamaram o presidente Bolsonaro de nomes cruéis, que eu nunca concordei, me chamaram de nomes que me defamam a minha imagem, eu nunca processei ninguém. Mas eu continuo defendendo liberdade. E nessa defesa, Timóteo e Vanessa, eu estou sentada assim na Brado Rádio e para dizer para vocês que o meu pensamento continua livre. A minha ideia é de ajudar o povo baiano, é de fazer o povo baiano enxergar e construir que se nós não nos unirmos e derrotarmos o PT na Bahia, nós vamos continuar lastimando e falando com críticas por mais 4, mais 8, não importa quantos anos. Então, a força política deles é maior porque eles se degladeiam nos bastidores, mas na frente de todo mundo está de mãozinha dada. E a direita, ela não consegue fazer isso. Hoje, a nossa direita, ela ficou diluída. Hoje, a nossa direita... Gente, eu recebi um processo de expulsão do PL. Assinado não, vários, né? Eu e mais vários, que são de direita, assim, de fato. Só que lá não tem como, aí o processo simplesmente, ele vai embora. Por quê? Porque ele não se sustenta. Eles tentam cancelar, eles tentam apagar, eles tentam calar. E aí eu recebi uma informação, gente. Eu não sei se chegou para você, está dizendo, não preocupem com a Raíssa, ela está morta politicamente. Isso informação lá de dentro. Lá de dentro da direita, dita direita da Bahia. E que, na verdade, é um grupo que está falando assim, não, é o meu grupo. Se você não fala a minha língua, obedece ou bate continência para mim, que estou aqui, você não está no meu grupo. Gente, a política é feita de liberdade. Nossa bandeira é liberdade. A nossa bandeira é construir pontes. Eu sei e tenho certeza que eu vou conviver com pessoas que eu não tenho muita afinidade, mas eu vou conviver porque eu preciso para um projeto para o povo. Então, o povo tem que ser o foco. A sociedade tem que ser defendida. E aí nós vamos fazer o quê? Desenvolver as pessoas, desenvolver a economia, desenvolver a saúde, desenvolver as famílias e abençoar essas famílias. Agora, esse mimimi tem que parar. Nós estamos perdendo muito tempo falando de coisas que não enobrecem. Então, eu faço aqui as minhas críticas. Eu acho que nós estamos aqui para dizer o que realmente vai agregar valor para o povo baiano. O que são as estratégias? Quais são as formas de fazer o povo baiano, os governos, tanto o executivo quanto o legislativo, avançar esse Estado? Aí eu deixo aqui para Timóteo e para Vanessa essas minhas considerações meio que desabafando. São desabafos de Raíssa Soares nesse contexto, aproveitando essa pergunta sua pimentada, mas para dizer que o que nós precisamos é trabalhar em toda a Bahia contra o PT. Esse é o ponto. E aí, se a gente conseguir capilarizar isso lá para o interior do sertão, lá na pontinha de Sobradinho, sim, nós mudamos esse estado. E aí a trajetória vai ter valido a pena. As pancadarias, as críticas, um grupo cresce dizendo o seguinte, nós vamos mudar essa história. Maravilha, doutora. Excelente resposta. Aplausos aí para a doutora Raíssa Me desculpa a sinceridade, tá bom, Timóteo, Vanessa? Aproveitando aí o seu ensejo, doutora, onde a senhora fala sobre a importância de combatermos o PT na Bahia, eu quero lhe fazer mais uma pergunta apimentada aí. Temos um fato que não é público, esse fato, foi levantado por mim no portal de votação e pode ser levantado por você, ouvinte.
Temos cinco municípios consideráveis onde isso aconteceu, mas aconteceu em mais de 15 municípios, certo? A gente teve a esposa do João Roma, Roberta Roma, que foi a deputada federal mais bem votada do PL. Só que se a gente apurar os votos dela, pelo menos 5 municípios, são mais de 15 municípios isso aconteceu, mas em 5 isso foi destaque alto. A Roberta Roma teve em 5.000 a 6.000 votos, figurando igual a Lula e Jerônimo, enquanto seu esposo, seu marido, que era candidato a governo do estado da Bahia, como um governo do Bolsonaro, governador do Bolsonaro, e o próprio Bolsonaro, nesses mesmos municípios onde a deputada conservadora de direita teve 5.000 votos, junto com Lula e Jerônimo, mesma votação, o Bolsonaro teve 900 votos. O marido dela chegou a ter 800 votos, 500 votos nesses municípios. Diante disso, será que a gente teve realmente um combate ao PT dentro do PL? Outra pergunta, que casa com essa? Diante desse fato consumado, fato que você, ouvinte, pode atestar, basta você fazer como eu fiz. Pegue a votação de todos e em 417 municípios da Bahia que você vai identificar essa excrescência. Ela é pública. Então, por isso, eu estou trazendo o dado aqui. Diante desse fato e de tudo isso, como está... João Roma fala com você porque você está no PL, ele é presidente do PL. Tudo isso aconteceu. Nunca foi esclarecido isso publicamente por ele em relação a esse favorecimento. Por que ela teve tanto voto em locais onde o Lula teve a mesma votação? Ou seja, a esposa dele contribuiu mais com a eleição do Lula do que com a eleição do próprio Bolsonaro. E a sua relação com o João Roma diante desse combate ao PT, como está? Gente, para vocês saberem que essas perguntas não são combinadas, viu? Da próxima vez eu vou almoçar com vocês no domingo. Eu vou almoçar com eles no domingo e aí a gente combina a pergunta da segunda. Bom, gente, eu vou dizer para vocês, eu não sei se eu já disse aqui, quando essas informações, porque saíram algumas, em meio da campanha, saíram, a gente percebeu, isso rodou em grupos, eram aquelas adesivos de carro, que tinham todos os nomes do PT e a carinha de Roberta Roma. Sim, vários. Então, isso eu vi, e eu estava com o João Roma quando isso chegou no WhatsApp. Eu mostrei para ele do lado, que era quando a gente estava fazendo campanha, eu falei, João Roma, o que é isso? Aí ele me disse, a resposta de João Roma para mim, ele falou assim, enquanto ministro da Cidadania, eu ajudei muitas cidades. Então, eles me perguntaram se eles podiam ajudar a minha esposa. É claro que aqui é voto, eu vou dizer sim. Essa foi a resposta que eu obtive. Enfim, nós sabemos hoje que da forma que o PL se organizou para 24, ficou muito claro que existem acordos. Mas se os números estão dizendo isso, e a gente tem que confiar nos números, porque contra fatos não tem argumentos, essa foi uma estratégia que eles usaram. Agora, nunca tive nenhum problema com a Roberta, sempre me tratou bem, fazendo o trabalho dela, nunca tive nenhum problema. Mas ficou claro ali, os números mostram, os números falam e a estratégia, na verdade, foi apontada. E eu, na minha ingenuidade política ali, num caminhar para Senado, essa foi uma resposta que eu obtive do próprio João Roma. Na verdade, não tenho estado, inclusive no início do ano, quando eu fui retirada da vice-presidência do PL, foi algo que eu fiquei sabendo pela imprensa, né, porque não tem... Na verdade, o que eu percebo ao longo do caminho é que todas as oportunidades de pensar política, de construir uma política de direita, de fazer pontes, de montar e alimentar as bases para que a esperança da direita baiana que seja consolidada, isso não aconteceu. Na primeira reunião do diretório, que foi uma única reunião do PL estadual que eu participei, eu cheguei a propor de fazer... Na verdade, eu não sei se aquilo foi numa primeira reunião ou foi numa conversa fechada de gabinete, em que eu propus, falei, olha, vamos fazer escolas de alimentar bases, fazendo esse movimento que o Bahia Direita trabalhava, educando, informando o que é o conservadorismo, de onde que está, as bases teóricas, para a gente poder fazer um grupo de direita consolidado, com informação e não com apenas balançar a mão e dizer que apoio, mas por que esse movimento de direita está nascendo,
trazer a trajetória histórica da política baiana e fazer as pessoas se engajarem nessa grande campanha para quando a gente chegasse em 24 e 26, nós tivéssemos bases absolutamente alimentadas e consolidadas. Não, tá bom, nós vamos ver isso. Isso foi alijado e deixado de lado. Então, na verdade, se a gente não tem a vontade política de uma estratégia de um grande partido que poderia fazer o Estado estar hoje movimentando bases para formar a direita, a gente não faz pontes, a gente descarta pessoas que não pensam dessa forma, e quem aponta qualquer possibilidade ou fala qualquer coisa que põe que não alimenta essa fantasia, essa imagem que é uma imagem de propaganda, que é aquela coisa que nós vamos chamar da hipocrisia. Sabe o que é hipocrisia? Hipocrisia é uma palavra difícil, nem todo mundo conhece. Mas o hipócrita é aquele que é uma coisa na frente e é outra nas costas. Então, existe uma hipocrisia política. A política, de uma forma geral, ela tem essa coisa de eu jogo a pedra, mas eu escondo a mão. Então, isso na política é muito ruim. E isso acontece em todos os partidos, em todos os lugares. É claro que nós temos pessoas que estão com vontade de fazer a boa política, de ser claro, olho no olho, de estar ali conversando com pessoas. Mas a forma de fazer, às vezes, ela realmente nos decepciona. 10 horas e 30 minutos. Agora, a senhora mantém contato com ele? Não, ela falou que não. Não mantém nenhum contato Ela com falou ele? que não, que quando ela saiu da vice-presidência, Não, isso eu ouvi. ela soube que desde então Mas ele nunca mais? ignora. Nem mensagem, nem nada. Não, Ele acho que fala que ela morreu politicamente, então acabou. Foi ele que disse isso? Não, mas... Não sei se foi ele. Me disseram que em reuniões da executiva, a conversa era: doutora Raíssa, não se preocupe que a doutora Raíssa está morta politicamente. Não foi me dito quem foi o nome o dono da frase. E ele está forte. Mas foi a reunião da executiva. E doutora Raíssa? Esquece, doutora Raíssa, eu até vou perguntar para essa fonte de quem veio essa fala. Mas a fala é da reunião da executiva e não teve nenhum contraponto. Então, ele nunca levantou da cova a política, então, né? Porque mesmo com partido, com poder, ele só tem essa relação porque ele tem esse poder dado pelo Bolsonaro e pelo Valdemar da Costa Neto. Mas aí, olha, eu tenho que dizer, se esse é o pensamento da executiva, mas as pesquisas lançadas até pela esquerda, né? Foi o Política ao Vivo, muito obrigada aí, Política ao Vivo, foi o BNews que apresentou a pesquisa. E, de repente, eu lá atendendo meus pacientes, trabalhando 12, 14 horas por dia. Porque deixo claro aqui, viu, gente? Eu nunca recebi R$1 do partido. Nunca recebi R$1 de nada. Ou seja, é eu viver na minha vida e não pedir pix para ninguém. Trabalhando com meu empenho, com meu esforço ali, para fazer as coisas acontecerem na minha família, no meu nicho familiar. E aí, de repente, as pesquisas me colocam competindo com Jacques Wagner para o Senado. Eu falei, opa, quer dizer então que essa morte que está politicamente, o povo baiano considera. Por isso, gente, que política é feita para o povo, é com o povo, para as pessoas, são as pessoas que estão entendendo e raciocinando. E aí eu sempre digo que o próximo passo, a missão 2 que eu vinha cumprir, porque nós estamos terminando a missão Salvador. Então, a missão Salvador está aqui, nós vamos à missão 2, que é uma missão eu quero conversar com as lideranças nacionais, até para entender esse cenário político da Bahia, como é que ele está se compondo. Nós estamos, inclusive, vivendo um momento muito rico de federações, faz federação, não faz federação, como é que esses partidos estão se compondo, para a gente entender o cenário. Porque essa participação ativa nesses nomes, a gente vai conseguir enxergar que futuro a Bahia vai ter em relação à construção, inclusive, de candidaturas para 26. Eu tenho recebido vários telefonemas de pessoas que me ligam: doutora Raíssa, onde você estiver, eu vou estar com você. Doutora Raíssa, de gente de toda a região da Bahia. E o partido, doutora? Aonde você... Pois é, exatamente por isso. Eu quero estar conversando com a Nacional para entender, dentro do PL Nacional, o que o PL Nacional enxerga de doutora Raíssa. Então, eu quero estar lá, frente a frente, com o PL Nacional, porque eu entendo que quem tem mando é o PL Nacional. Eu tive, inclusive, com o PL de Minas Gerais. Abraço, doutor José Santana. Uma pessoa boníssima, 80 e tantos anos, um político que falou assim: doutora Raíssa, vem para o meu estado, que aqui eu sei que você é puxadora de votos. Não, que mané, estado nada, é Bahia. Um abraço, Zé Santana. Um gentleman, era uma pessoa para entrevistar, dar uma aula de política, aquela política de construção de pontes, uma política alegre, daquela vontade de sentar, ficar 2 horas conversando, tomando café.
Então, muito obrigado, Zé Santana, pelo carinho de sempre. Então, a gente vai fazer a missão 2, que é a missão Brasília. Então, vamos aí conversar e enxergar o cenário político da Bahia na visão da Nacional. Missão 2. A senhora conversa com o Valdemar Costa Neto? Ele me atendia no WhatsApp, mas das últimas vezes que eu tentei falar com ele, ele deixou de me responder. Deve ter mudado o número de telefone, eu acredito nisso. Mudou o número, mudou. Ó, Evelyn Santos, fazer matéria dessas coisas aí, viu? Vai repercutir pra caramba na política local aqui. Se não fosse eu para levantar o ânimo dessa entrevista, hein? Foi você que teve coragem aqui, de verdade. Eu dei uma de Bolsonaro hoje na entrevista, você foi valente aqui. 10h35, Evelyn Santos. Na escuta, Evelyn. Sim. Nós temos mensagem de voz, pergunta para a doutora Raíssa? Temos. Vamos ouvir, então. É o povo, doutora. Bom dia, Timóteo, Vanessa, tudo bem? Professora Raíssa, que esteve aí. Professora, doutora, bota ela na detalhe, tela. Doutora Raíssa. Quando a gente normalmente fala hipócrita, né? E a doutora Raíssa também deu esse significado aí, que é aquele que fala uma coisa na frente e outra atrás. Na verdade, não é isso que significa hipócrita. O hipócrita do grego significa um ator, aquele que encena. Ou seja, não necessariamente aquilo que ele demonstra é a realidade. Ele pode estar encenando um papel que não é o dele. Não que seja falsidade, mas que não é o dele. Perfeito? Ótimo comentário. Colaboração aí do professor Leandro Diadema aqui de Montemor. Valeu, um abraço. Obrigado, professor Leandro. Um conhecimento a mais para todos nós. Então é um teatro. É isso aí. Muito obrigado. Vai lá, Evelyn. Bom dia, família Brado. Bom dia, Timóteo. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Evelyn. E um bom dia abençoado para a doutora Raíssa. Meu nome é Reinaldo, moro na cidade de Salto, Bahia. Doutora Raíssa, eu quero dizer à senhora uma coisa. Eu já votei na senhora uma vez e voto de novo. Eu só saio de minha casa hoje se a senhora for candidata. Se não for, olha só, eu prefiro pagar uma multa, mas não vou lá votar. Muito obrigada, querido. Um forte abraço para a senhora e para todos os ouvidos da Brado. Muito obrigada. Sigamos em frente. Temos um longo caminho a percorrer aí. Muito obrigado pelo carinho. Evelyn Santos, a gente também fez uma caixinha lá, não é? Caixinha de pergunta lá no Instagram da Brado. Tem pergunta dos nossos queridos seguidores, @Brado Rádio no Instagram. Temos sim. Tem a pergunta aqui do Joelso, que ele pergunta à doutora Raíssa se ela vai se candidatar ao Senado. Daí, doutora Raíssa Soares. Obrigado, Joelso, pela pergunta. Olha, eu vou te dizer que a definição de onde eu vou estar vai estar muito dependendo das pesquisas e nessa minha missão 2, que eu estou indo a Brasília. É governo da Bahia, meu querido. Pô. Eu tenho aqui na Brado Rádio os meus maiores incentivadores olavistas aqui para colocar o governo. Mas a gente precisa de composições para fazer uma política de pontes. Então, vamos aguardar as pesquisas aí. Mas o que eu disse, eu já disse isso na minha casa, conversei com a minha família, com meu esposo, com meus filhos. Eu vou estar no pleito político de 26. Outra pergunta de Vitor. Doutora, o que a senhora opina sobre a terapia para autistas? Boa pergunta. Boa pergunta. Nós precisamos de ter uma seriedade para tratar essa pauta, especialmente com os números crescentes que nós temos enxergado. E quando a gente vai aprofundar, hoje tem muitos diagnósticos feitos do autismo e que, na verdade, ele comporta como autista, mas ele tem um outro problema que tem que ser investigado, inclusive com necessidade de investimento, porque são exames que vão definir se essa pessoa tem uma alteração que é de ordem genética, que é tratável, crianças e adolescentes que têm problemas relacionados à neuroinflamação intestinal e que é tratável, e aquele grupo que sim tem o autismo como um diagnóstico fechado. Então, nós precisamos entender, porque aí eu faço a correta abordagem e entro com terapias que hoje tem uma gama de terapias alternativas que vão trazer melhora do desempenho cognitivo, da sociabilidade, da capacidade intelectual, porque, olha, eu vou lembrar, nós temos brilhantes autistas que, inclusive, mudaram a história da humanidade. Nós temos hoje, no esporte, em todas as áreas, pessoas que tiveram esse diagnóstico, inclusive tardio, mas pela hiperinteligência, porque eles são hiperfocados em alguns temas, quando bem conduzidos, eles se tornam geniais. Por isso que precisa dessa força-tarefa, precisa de uma política pública que cuide
que ajude e auxilie a família no cuidado, porque a família sofre, às vezes, mais do que o próprio autista. E a própria pessoa que tem esse diagnóstico aprender a desenvolver as suas potencialidades e poder florescer. Então, precisa de um cuidado muito especial, com uma política dedicada a essa pauta dos especiais. São 10 horas e 39 minutos. Evelyn está me dizendo aqui que tem mensagem de zap, mas texto não. Aí é só voz. Zap só serve para voz, ouvinte. Você tem que mandar mensagem de voz. Texto a gente lê através do WhatsApp, aliás, do nosso superchat do como é que fala? Do Zap, do Bitcoin lá, o Wallet of Satoshi, que a gente está sem QR Code, inclusive, vamos ajeitar para colocar na tela. Agora, doutora Raíssa Soares, eu vou encerrar a entrevista. Eu queria te perguntar o seguinte, como é que está a saúde lá da sua região de Porto Seguro? A gente recebe muita denúncia do sul ali da Bahia em relação à saúde pública. Né? A senhora está em Porto Seguro, a senhora foi secretária de saúde ali do município, mas como é que está aquela região ali respondendo os nossos queridos ouvintes bradistas do sul da Bahia? Outra pergunta complicada. Preste atenção. Existe um conceito que chama-se centralização ou descentralização da saúde. Nos últimos 20 anos, o PT decidiu centralizar o cuidado. Então, ele fechou centenas de hospitais no estado. Centenas. Não foi diferente em Porto Seguro, em 2018, fechou o hospital municipal, fazendo um acordo para que a verba que o estado teria que passar ao município para gerenciar o hospital municipal, ela seria investida no hospital estadual. Essa verba nunca chegou. Eu, como secretária de saúde, fiz denúncia, chamei eles têm uma reunião do judiciário, do Ministério Público que acompanha, fiz a denúncia como secretária de saúde, de R$800 mil que o governo de estado deixava de passar em 21 para o município de Porto Seguro, alegando que essa verba teria que entrar no estado. Então, o governo estadual, que é o hospital que está lá, deveria fazer coisas para o município, e não cumpriam. Fui cobrar esse acordo. Tudo velado, selado, ninguém sabia nada, não existe isso. Então, essa política estadual foi fechando hospitais com capacidade de resolver problemas de baixa e média complexidade. Quer ver um exemplo? Uma senhora hipertensa diabética que tem uma diarreia. Essa pessoa, ela é tratada inicialmente na UPA. Aí a UPA faz uma primeira medicação, ela volta para casa, 48 horas depois ela não melhora, e ela começa então a entrar, os seus problemas começam a agravar. A diabetes agrava, a pressão começa a cair, o rim começa a sofrer, essa pessoa tem que ser internada. Sabe quando o governador ele faz uma crítica bem irônica, dizendo que os hospitais estaduais estavam cheios de pessoas com diarreia? É porque ele desconhece que uma diarreia não tratada, ela vai complicar com uma insuficiência renal, com descompensação cardiológica, falta a ele habilidades e um grupo que dê suporte a ele para ele não falar bobeira, e aí ele faz uma coisa dessa, mas eles fecharam os hospitais que perderam a capacidade de resolver numa internação de 48 horas, 72 horas, essa senhora diabética tomaria antibiótico venoso, soro venoso, o rim melhora, a diabetes controla e o coração não sofre. Como isso foi destruído pelo governo do PT, fecharam. Vocês podem saber quantas cidades, apontem aí, mandem aí, faz uma perguntinha, Timóteo, quantas cidades da Bahia o ouvinte sabe que teve o seu hospital municipal ou um hospital de convênio fechado? Foi uma política deles de centralizar e fazer os hospitais, que são estaduais, ficarem grandes, mas eles superlotam. O que acontece no extremo sul? O Hospital Luiz Eduardo Magalhães, que é inclusive de onde eu fui demitida, 24 horas depois de fazer o vídeo para o presidente Bolsonaro pedindo a medicação, esse hospital ele é responsável por um território de quase 600 mil pessoas. Ele vive lotado, corredores cheios, porta sufocada e com uma capacidade de tratamento dificultada. E ainda, as empresas que fazem o gerenciamento administrativo, são chamadas OS, que fazem a administração do hospital, está centralizada sempre no mesmo grupo. Interessante, tem que fazer uma investigação, o Ministério Público investigar as OS que gerenciam todos os hospitais estaduais, porque isso aí é uma pauta que cabe Ministério Público, cabe os nossos deputados estaduais fazerem aí uma vigilância, uma fiscalização de verificação de quais são essas empresas. São as mesmas que gerenciam os hospitais? E aí, qual é o problema do Extremo Sul? Nós não temos um hospital em Porto Seguro para chamar de nosso, Timóteo. A cidade que fica entre o terceiro e quarto polo turístico do país. Absurdo. Não tem um hospital para os seus. O trabalhador, o morador. Quando eu fui secretária de saúde, eu tive o meu primeiro confronto com o prefeito foi que ele queria colocar um hospital
de campanha, mas ele conseguiu se convencer e colocou ali. Eu usei a verba do Covid que existia, porque foi aquela verba destinada que eu poderia gastar sem licitação, e transformei uma UPA em Arraial em hospital, que virou Hospital Covid. Ali atendeu, se não me engano, mais de 400 pessoas. Hoje é um hospital municipal que está fazendo cirurgia eletiva, mas foi um investimento de verba Covid. Mas a cidade de Porto Seguro, com 1 bilhão de faturamento, não tem um hospital de referência para o seu povo, Absurdo. que seja da cidade, que tenha UTI, que tenha leito de internação pediátrica, que tenha condições de cuidar do seu povo, ali com uma cidade de 180 mil habitantes. E Cabralha, idem. Aí Eunápolis fica uma região mais com investimento na rede, inclusive privada. Então, quando a gente pensa em gerenciamento estadual da saúde, nós precisamos ir aí com a lógica de que eu preciso descentralizar o cuidado, eu preciso fazer aportes com que os municípios tenham seus hospitais de média complexidade para resolver as internações de baixa e média complexidade, fazer suas cirurgias eletivas que são necessárias, a mulher que está sangrando, que está precisando tirar útero, a mulher que precisa fazer a ligadura de trompa, que é uma cirurgia simples, mas que é um hospital de baixa complexidade, resolve. Eu preciso de resolver aquela vesícula que está inflamando com cálculos que tem que ser operada, que hoje tem uma fila chamada fila da regulação. E qual é o problema da regulação? E aí eu vou dizer aqui, para terminar minha fala, Timóteo, já tem estados utilizando inteligência artificial para regular a fila de regulação, para ajudar na fila de regulação. Ou seja, Ceará e Rio Grande do Norte já estão citados como estados que usaram de algoritmos em que você ensina, você fornece o algoritmo para aquela inteligência artificial, você vai dar para ela os critérios para aqueles registros dos pedidos de exame, de cirurgia, de alta complexidade, que tem uma fila gigantesca, e ele ajuda a colocar em prioridade, inclusive, fazer com que essa fila ela deixe de ter o registro duplicado, porque o sistema não dá conta. Às vezes você fala lá, tem 5 mil cadastrados, mas quando vai ver, de fato, muitos já morreram, já fizeram a cirurgia, já mudaram de cidade, ou está duplicado. Quando você vai ver, você tem uma fila muito menor e você gerencia por prioridade. IA na saúde, fazendo a tecnologia a favor do povo, claro que com a gente controlando. Não é deixar na IA fazer o que ela quer. Eu ordeno a IA fazer aquilo que eu preciso como gestora. Então, eu executo uma política pública usando a tecnologia a nosso favor. Da mesma forma, isso serve para a educação, serve para a economia, serve para a fraude, serve para vários setores onde eu vou usar essas ferramentas numa gestão pública de qualidade. Excelente. Aplausos para a doutora Raíssa. São 10h47. 10h47. Queria agradecer, doutora. Parabéns pelo posicionamento, pela coerência, pela verdade e pela coragem. O que muitos que se dizem aí homens não têm e nunca terão. A carapuça serviu. Quem está assistindo aí o programa, quem está bravo não é homem, certo? Você não tem coragem. Então, doutora, parabéns pela coragem de estar aqui na Brado. Imagine, ela disse que ouviu, disseram para ela, a rádio queima o filme. A Brado queima o filme se você for lá, porque a gente faz críticas contundentes à ação esquerdista. Imagine, né, Vanessa? É cada uma que a gente... Eu já convidei vários aqui. Eu já fui convidada para debates com várias pessoas. Só que, infelizmente, são jovenzinhos que querem se ascender na política e querem... eu já disse que eu estou à disposição para debater. Vanessa, às vezes as pessoas... Esses deputado homens... Leandro de Jesus, deputado Diego Castro, mas, às deputado vezes, Capitão Alden... Estão todos o próprio convidados a um ex-presidente. debate. Ex-presidente Bolsonaro, o próprio Eduardo Bolsonaro, estão todos convidados a um debate comigo sobre o governo Bolsonaro, onde eu vou ser muito educada, não vou adjetivar, eu vou fazer perguntas, na verdade vão ter temas e eu quero que você debata comigo a respeito desses temas dentro do governo Bolsonaro. Ninguém tem coragem, só estou convidando homem, tá? Não estou convidando nenhuma mulher, mas as mulheres também, se quiser, Júlia Zanata, se quiser. Mas ninguém vem. Mas olha não isso. Não tem o que defender, né? O governo que defendia a verdade, liberdade, verdade acima de tudo, né? A verdade, vos libertará, não tem coragem de vir falar a sua verdade aqui. Porque vai ser exposto. Doutora Raíssa, muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado, Vanessa, Timóteo. Eu vou dizer com o coração daqueles que movem, olha, eu vou dizer para vocês, viu? Existem muitas pessoas que já compreendem um pouco mais a política hoje, nós estamos falando aí de maio de 25, e essas pessoas,
eu vou dizer para vocês, tá? Um outro depoimento aqui do coração. Elas, quando a gente faz uma entrevista ou uma fala, mas que usa adjetivos que machucam, essas pessoas elas se entristecem. Então eu vou fazer um apelo aqui à Brado Rádio para vocês fazerem a crítica como vocês são livres para criticar. Mas tirem os adjetivos. Mas não faz adjetivo mais não, doutor? Qual é o adjetivo que eu fiz? Não sei. O cara não é homem, é adjetivo? Os adjetivos que afetam a moral da pessoa é ruim para quem gosta da Brado. Eu sei. Então, acho que os bradistas, eu vou dizer para os bradistas que acompanham, que vocês têm essa audiência, é importante a gente enxergar, mas sempre com essa postura da crítica. Então, é claro que as verdades, quando eu escuto alguma coisa, por exemplo, em rede social, eu pesquiso para saber se tem fundamento. Então, pesquisar é sempre importante, essa informação, buscar é sempre importante. Mas, de qualquer forma, gente, eu agradeço porque eu valorizo a história. E eu estou nessa bancada porque eu valorizo a história. E a história com Timóteo começou em 2020. Em 2020, eu lembro que eu estava na pandemia, quando eu tive a primeira entrevista, acho que foi 20, não, era 21. E olha, Timóteo era um crítico de Raíssa Soares, eu vou lembrar aqui, viu, Timóteo? Essa médica só sabe falar de Covid, ela só sabe falar de... Eu quero saber se ela sabe falar de outras pautas. Aí eu fiz uma entrevista online, eu lembro até de onde eu estava sentada, no quarto da minha casa, com a parede branca, assim, de fundo, e foi só pergunta, assim, cascada em cima de mim, cascada, e não falou, e falou com o meu esposo, com o Geraldo, que não ia me trazer, que não ia me dar o roteiro, né? Não, nós queremos saber. E foi a forma crítica. Só que, quando você tem a verdade vem, e aí a gente acabou se aproximando. Então, eu tenho uma história com Timóteo. Vanessa chegou depois. Quando você chegou, Vanessa? 21. Final de 22. Vanessa chegou no final de 22. E a Brado Rádio tem aí esse veículo em que nós todos, inclusive eu estou mandando um beijo para a Cauane, para Marcelo, para Pedro, para Davi. Porque eu falei, abraço para o Davi. Abraço para ele. O Pedro não vou mandar abraço, não. Só pro beijo Davi. para todos. Pois eu mando para todos, tá bom? Só pro Davi. Obrigado pelo espaço. Deus abençoe vocês. Ei, volta aqui. Você já é inscrito no canal? Ainda não? Inscreva-se agora.